amigos, tudo bem? Hoje eu vou gravar aqui mais um vídeo rápido para vocês. Nesse vídeo a gente vai conversar como a gente poderia fazer a evolução do volume e intensidade de um aluno com pouca experiência. Tá? Então, o aluno com pouca experiência fica mais fácil da gente fazer essas variações, porque a gente pode ir seguindo blocos de treinamento, ou seja, a gente pode ir seguindo, né, aquela periodização mais clássica, aquela periodização mais linear e realizando os blocos ao longo dos meses. Então, o que a gente poderia fazer, né, é isso aqui. Tá? A gente poderia fazer essa inversão, né, de volume e essa inversão de intensidade. Então, por exemplo, entrou um aluno na academia com pouca experiência, né, de treinamento, destreinado. O que a gente poderia fazer é começar com um volume, né, um pouco mais alto em relação às repetições e ao longo do tempo ir reduzindo esse volume. E a intensidade, né, a gente pode começar com a intensidade mais baixa e aumentando essa intensidade ao longo das fases. Então, o que seria isso, né? Vamos supor aqui que a gente tivesse, né, aqui seria o tempo, e a gente teria os meses de treinamento aqui. Então, por exemplo, ele poderia ficar fazendo, né, um indivíduo iniciante, poderia ficar fazendo aqui uma faixa de 12 a 15 repetições, por exemplo, por 8 semanas, como é um indivíduo mais destreinado, com pouca experiência. Tá? Depois, você poderia dar uma queda nesse volume, né, e botar ali, por exemplo, de 10 a 12 repetições, por mais 8 semanas, por exemplo. Depois você poderia dar mais uma queda, botar aqui de 8 a 10, por exemplo, por mais 8 semanas. Então, o que a gente vai vendo, né, que esse volume ele vai caindo e essa intensidade ela vai aumentando. Né? Então, de 12 a 15 por 8 semanas, de 10 a 12 por 8 semanas e de 8 a 10 por 8 semanas. Aí, por que esse tempo maior, né, de mudança? Porque é um indivíduo destreinado, com pouca experiência. Então, ele não precisa de tantas manipulações. Tá? Então, quando a gente faz o somatório aqui, só esse esqueminha que a gente fez, né, já tem 24 semanas. Olha que interessante, né? Só esse esqueminha rápido que a gente fez, de uma progressão aí das cargas de treinamento do volume, 24 semanas. Então, a gente já teria aqui uma ideia do que a gente vai fazer durante 24 semanas. Então, nos primeiros 2 meses, o aluno vai ficar de 12 a 15, nos outros 2 meses vai ficar de 10 a 12 e nos outros 2 meses vai ficar de 8 a 10, né? Aí, 6 meses de treinamento. E aí a gente poderia depois repetir esse ciclo, só que esse ciclo aqui ele já se iniciaria com cargas maiores, porque o aluno já é mais adaptado, já tem mais força, né, já tem mais resistência. Então ele volta para esse bloco aqui melhor, tá bom? Então, para indivíduo iniciante isso aqui funciona muito bem, a gente não precisa ficar fazendo variações drásticas do treinamento, expõe ele a repetir, né, o mesmo treinamento por um tempo, né, faz alguns ajustes pontuais que precisar, né, de acordo com as adaptações dele, mas pode ser um tempo mais longo entre cada bloco, tá? Porque o indivíduo destreinado, com pouca experiência, então ele vai reagir bem a esse tipo